Olá! É com imensa satisfação que estreamos, simbolicamente no 1º de maio, o Barão Sindical, o novo programa do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que coloca em pauta a nobre comunicação dos trabalhadores. Eu sou Rita Casaro, da coordenação do Barão de Tararé, e jornalista sindical com muito orgulho. Esta nova iniciativa do Barão de Tararé tem o objetivo de valorizar e lançar luz sobre essa mídia de importância histórica, que é uma trincheira tradicional de luta dos trabalhadores por direitos, justiça social e democracia. Hoje, essa luta tem um foco que é a reivindicação por auxílio emergencial, vacina e emprego, para que a população sobreviva a essa pandemia que já ultrapassou os 400 mil mortos no Brasil no momento em que fazemos esta conversa. Começando em grande estilo, temos como convidado o jornalista João Franzin, diretor da agência sindical e profissional que é uma referência nesta área. Franzin, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco nesse programa piloto de inauguração do Barão Sindical. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rita. Fico muito feliz pelo convite. Dê um abraço a todos os integrantes do Barão de Tararé, especialmente ao nosso comandante Altamiro Borges. Franzin, para começar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a agência sindical, que é esse empreendimento que você dirige há 30 anos. É uma referência do mundo do trabalho, eu me informo todos os dias pela agência, mas conta aí o que a agência faz. Obrigado, Rita. A agência é uma empresa particular, privada, de comunicação para a área sindical. Portanto, é uma empresa que tem lado, que é o lado do trabalho, no mundo em que trabalho e capital andam, digamos, em vias separadas, né? A agência presta serviços a entidades de classe, né? Nós fazemos boletins, jornais, revistas, vídeos, redes sociais e assessoria também para as entidades. E para quem? Para quem nos procura. Nós não temos aqui uma pré-condição, né, de política, ideológica, por categoria. As entidades nos procuram, nós buscamos atender da melhor maneira possível. Assim, trabalhamos há 30 anos. Muito bem. Franzin, e do alto dessa experiência toda da agência sindical, que, como você disse, trabalha com as mais diversas categorias, das mais diversas linhas políticas, hoje, qual é o desafio? Como é que se faz comunicação sindical? Como é que uma entidade consegue atingir os trabalhadores, especialmente, né? A sua categoria, aquele público preferencial da entidade sindical? Bem, esse é o grande desafio de todos nós, e sobretudo agora que temos novas tecnologias, né? E eu sou de uma geração que, por exemplo, eu comecei a trabalhar em jornal que era linotipo, né? Do lado da minha perna esquerda havia um forno derretendo uma barra de chumbo a 400 graus. Depois veio a fotocomposição, veio também o offset, depois chegou a editoração eletrônica e agora esse mundo de TI, de nuvem, etc., né? Então, eu acompanhei essas mudanças tecnológicas todas já na imprensa sindical. Comecei quando a gente fazia boletim mimeógrafo, depois nós evoluímos para uma Record de mesa, que era uma oficina de mesa, a gente gravava uma chapa eletrostática, tinha que revelar a chapa, depois fazia a matriz e rodava, no máximo, um ofício frente e verso. E aí a tecnologia foi avançando e a tecnologia, quando ela chega, ela é avassaladora. Não tem nada que segure a tecnologia. Ela vem e vai avançando, 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 e você tem que, de certa forma, se colocar dentro da tecnologia e acompanhar as mudanças, né? Então, eu quero crer que do mimeógrafo até agora, o Instagram, Facebook, Telegram, etc., etc., vale primeiro você falar a verdade, né? Que tem um filósofo alemão que diz o seguinte: a verdade é concreta, né? Então, eu entendo que num ambiente de tecnologia mais primitivo, ou num ambiente hipertecnológico, a verdade tem mais força que tudo, né? Então, procurar falar sempre ser verdadeiro, e aí tem as técnicas, né? Na comunicação, você tem que ser sintético.
Então, se você escreve frases muito curtas, um verbo só por frase, não ficar usando o verbo auxiliar, né? Procurar usar o verbo no infinitivo, fazer, realizar, conquistar, paralisar, etc., que isso dá mais força expressiva, né? Isso quando eu digo de comunicação de texto. No caso das redes sociais, você tem que haver uma sintonia fina entre o conteúdo e a forma, né? Você não pode dizer uma coisa no texto do Facebook e a foto não ter relação com aquilo. Ou você chamar para um vídeo que depois o que a pessoa assistir no vídeo, a pessoa observa que não tem muita relação com aquele texto da chamada. Então você está incorrendo, você está mentindo, na verdade, porque você está fazendo um apelo que não se realiza no material que você está apresentando. Bem, o mundo, como é que fala com o mundo hoje, né? O mundo, aquelas categorias como se fosse destacamentos, destacamento metalúrgico, destacamento condutores, o destacamento vigilante, onde eu trabalhei muitos anos, ele hoje, ele é muito... São pequenas ilhas que podem, eventualmente, se comunicar no arquipélago, e a comunicação tem esse desafio. Creio que, só para encerrar, um dos desafios é fazer a comunicação depois de ouvir a base, ou fazer a comunicação ao mesmo tempo em que você ouve a base, ou fazer uma comunicação que oriente a base a te dar retornos, né? Que não fique só o dirigente falando, dando diretrizes, palavras de ordem, fazendo pregação. Considero que a tecnologia nos trouxe uma vantagem que é ouvir a base, fazer enquetes, estimular o senso crítico. Frezinho, você sempre diz, assim, falando da imprensa sindical, que é preciso ter equipe e equipamento. Ou seja, para conseguir fazer essa comunicação com qualidade, é preciso que haja os profissionais da área de comunicação e que esses profissionais tenham condições de atuar. Mas também tem um papel importante para os dirigentes nessa comunicação, né? Ô, Rita, eu entendo que quando o dirigente é uma pessoa honesta, quando ele tem compromisso com a base, quando ele não trai a sua base, quando ele não vende, não estou dizendo que isso seja regra, mas existe. Quando não vende por conveniência, porque tem campanha eleitoral, porque isso, porque aquilo, que apoia o deputado A, o deputado B, quando ele se concentra naquilo que é a categoria e os interesses sagrados da categoria, a comunicação é baba de fazer. Muito fácil. É só o trabalho operacional de você fazer, porque ele já tem a orientação, ele já diz o que ele quer passar, ele já te passa uma segurança naquilo que você vai fazer. Então, isso ajuda muito. Também ajuda muito o dirigente sindical disposto a ouvir quem tem experiência, tá? Infelizmente, as redes sociais criaram uma nova profissão chamada professor de tudo, tá? Professor de tudo. E na comunicação, está cheio de professor de comunicação nas direções sindicais, tá? E aí o assessor tem que ter um papel, que é um papel de exercer a sua autoridade moral. Dizer, ó, você está pedindo isso, eu posso até fazer, mas está errado. Isso não vai dar certo por causa disso, daquilo outro. Mas a regra, o dirigente sindical, ele é inteligente, tá? Ele tem bom senso e ele tem responsabilidade. Por ser inteligente, ter bom senso e ter responsabilidade, facilita o nosso trabalho. Tá certo. A comunicação sindical, e aí, geral, das diversas categorias, travou algumas batalhas da informação nos últimos anos e fomos, assim, fracassamos pelo resultado dos acontecimentos. Sim. Tivemos aprovação do teto de gastos, que é uma desgraça para a vida da população, aprovação da reforma trabalhista, aprovação da reforma da Previdência. Como é que a gente supera essa situação de conseguir falar com o trabalhador e convencê-lo de que ele deve defender os direitos dele, né? Como é que o lado de lá tem esse poder de convencer os trabalhadores a achar melhor ter menos direitos? Bom, então acho que nós temos alguns caminhos que eles são inevitáveis. Primeiro, dizer a verdade
e sem partidarizar essa verdade, sem querer dar digamos, uma embalagem, às vezes, muito ideológica para ela, porque na vida real não é assim que as coisas acontecem. Então, dizer a verdade, repetidamente, sinteticamente e de forma que você oriente a pessoa, né? Nós perdemos, Rita, você citou algumas coisas, mas nós perdemos a reforma trabalhista, Lei 13.467, nós perdemos nas terceirizações, nós perdemos uma série de medidas provisórias que são contra os interesses dos trabalhadores e contra os interesses do povo brasileiro. E agora nós perdemos, o mais flagrante de tudo, nós perdemos na pandemia. Perdemos na pandemia. O Bolsonaro conseguiu, com seus robôs, e aí tinha Steve Bannon, tinha Trump, tinha todo um esquema muito maior, dizer que não era tão grave assim, que tem que trabalhar, tem que ser para trabalhar, sim, mas eu saio de carro para trabalhar, né? Às vezes tem até um motorista, se eu sou um deputado, um senador, etc, etc. Mas o povo vai no navio negreiro, vai no ponto cheio, lotado, abarrotado. A linha de ônibus, na pandemia, as empresas cortaram o número de ônibus, então está lotado, os veículos estão lotados. O que temos que fazer é um trabalho paciente, persistente, assim, eu diria até fervoroso, de reconectar a direção e base, reconectar o discurso entre direção e base, aproximar direção e base e dizer que nós estamos do mesmo lado. Nessa discussão, para além das respectivas bases, tem um convencimento da sociedade, né? Porque você tem os trabalhadores que são organizados em sindicatos, das categorias mais organizadas, você tem esse universo do precariado no Brasil, universo dos desempregados. E agora, essa briga pelo auxílio emergencial, pela retomada do auxílio emergencial, nas mesmas bases do ano passado, com R$600 para quem precisar, pelo tempo que durar a pandemia, exatamente para que essas pessoas não precisem entrar no ônibus lotado e possam ficar em casa e tenham como sobreviver. Como é que, assim, a gente trava essa discussão para convencer as pessoas disso? Você citou que as bases trabalhadoras elas foram pulverizadas, é um fato, com a terceirização, uma série de ações que vem tomada do ponto de vista da administração dos interesses do capital, pulverizaram a nossa base, etc. Nós não temos jeito de falar com todo mundo. Nós não temos meios para isso. Então, nós temos que pegar qual é o núcleo com quem nós temos que falar. Então, nós vamos falar com os metalúrgicos, carteira assinada. Com os metalúrgicos, carteira assinada, sócios do sindicato. Então, falemos primeiro com esse núcleo. Bom, nós vamos falar num setor que é um serviço público. O setor mais mobilizado é a Guarda Municipal, porque os guardas são corporativos. Eles conversam muito entre eles e têm aquela ideia de que eles pertencem a um estamento diferenciado. Então, é por ali que é com esse povo que nós temos que falar primeiro com eles. Portanto, não são os desorganizados que vão organizar os organizados, né? É o contrário. Aquele núcleo que já está organizado, que tem um poder digamos, de repercutir dentro do seu espaço, né, dos seus pares, e depois falar com o camarada que é terceirizado, falar com o sujeito que é de uma outra empresa, que trabalha ali naquele mesmo espaço, falar no seu ambiente social e também religioso. Eu tenho observado aqui na agência, nós começamos a fazer um trabalho nos sindicatos comerciais de São Paulo, e a pandemia nos impediu, que eu entendo que o movimento sindical, primeiro falar com o núcleo organizado chamado base. Tá? Nesse mundo disperso, nesse mundão que está aí fora, não dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas eles têm algum tipo de organização. A organização desse povo mais pobre, mais, digamos,
esparramado hoje são as igrejas evangélicas, sobretudo o segmento neopentecostal. Então, nós começamos um trabalho utilizando um programa de TV que tem nos sindicatos comerciais, chamado de Ideias em Debate, passa na TV comunitária, chamar os líderes religiosos. Então, nós chamamos Assembleia de Deus, várias denominações que são menores, metodistas, mormons. Eu tinha muito preconceito em relação aos mormons. E aí, quando nós fomos conversar, verificamos o seguinte: vamos pegar tipo um pedaço de papel, um sulfite, dividir no meio, colocar as 10 coisas que nos unem. E agora nós vamos pegar as 10 coisas que nos separam. Nós conseguimos 10 itens de unidade e 3 que nos separavam. Porque levamos o pessoal da Umbanda, porque todos eles têm um sentimento agregador. O sindicato também é agregador. Todos eles têm um sentimento de proteção ao rebanho. Nós temos um sentimento de proteção à categoria. Todos eles têm uma ideia de respeito ao próximo. Ama o próximo como a ti mesmo, que é um princípio cristão muito, muito forte. E o sindicato ama o próximo. O sindicato ama o trabalhador, digamos assim, simplificando. Ele tem uma responsabilidade, ele tem um carinho com o seu trabalhador. E aí a gente viu que defender emprego, contratação de trabalhador, renda, direitos que protegem a família, é o mesmo que o pastor ir ao púlpito e dizer o seguinte: nós devemos defender a família. Sim, companheiro, devemos defender a família. Como é que eu não defender se não tiver emprego, se não tiver registro de carteira, se não tiver convenção coletiva de trabalho, se não tiver proteção naquilo que é saúde e segurança? E aí nós estabelecemos um diálogo muito importante com esse mundo que está fora dos segmentos historicamente organizados de um ambiente de trabalho. Franzin, você acha, então, que essa aproximação das entidades com as bases e, obviamente, o trabalho da comunicação, então, tem que ir para além do local de trabalho, tem que ir para a vida social, religiosa do trabalhador e buscar esses caminhos? Sim, mas não cair no erro de não falar primeiro com a base. Matei os primeiros meus, para usar aqui uma brincadeira que se utiliza com relação a um preceito bíblico, né? Primeiro a base, depois a família, então, metalúrgico, químico, vigilante. Primeiro ele ou ela. Ele tem uma família, certo? Um pai, mãe, filho, mulher, marido, etc. Como é que chega nesse pessoal? Depois, esse núcleo familiar, ele faz parte de uma coisa chamada coletividade, comunidade. Com quem que ele se relaciona costumeiramente? Ele é do esporte? Então, nós temos que falar com o pessoal da área esportiva. Não, ele é do hip hop. Então, temos que chegar nesse ponto do hip hop. Não, mas ele é da Assembleia de Deus ou ele é mormon. Então, nós vamos conhecer o trabalho social dos mormons que eles fazem aqui na Zona Sul de São Paulo. Vamos lá ver, negócio de cesta básica, mulherada que aprende tarefas assim artesanais para complementar a renda, etc. E dizer que o sindicato pode ajudar nisso. Aí eles ficam surpresos. Nossa, quer dizer que vocês não são contra isso? Não, não somos contra isso. Muito pelo contrário, nós somamos nesse sentido. Então, você gera, você quebra o gelo, você cria as condições de diálogo e tem a possibilidade, dentro de um determinado espaço de tempo, de ter aquela pessoa como o delegado sindical na igreja, o delegado sindical no hip hop, o delegado sindical no futebol, o delegado sindical no núcleo, porque a sociedade, por mais pobre que ela seja, por mais desprotegida, ela se organiza. Ela tem algum núcleo onde ela se organiza, onde ela se apoia, né? Então, nós temos também que chegar nesse povo. Olha só, talvez esse seja, então, o grande caminho para acabar com a satanização do movimento sindical, né, Franzin? Nesse sentido, você vê com otimismo, Franzin? A gente pode estar vivendo, até pela necessidade dos trabalhadores de mais apoio dos sindicatos, um recuo nessa visão antissindical? E aí a gente tem o papel do Biden agora, falando em defesa da sindicalização dos Estados Unidos, das organizações sindicais. Tem aí uma esperança de que a gente esteja melhorando nesse sentido?
Eu não saberia dizer porque o ciclo é muito curto, né? O que eu posso, assim, avaliar pela minha experiência é que o neoliberalismo é o capitalismo na sua face terrorista, né? É um regime nitidamente terrorista, que desrespeita nações, desrespeita fronteiras, desrespeita interesses de povos e regiões e colocam o outro numa condição subalterna, né? Então, ele trabalha com uma lógica de desorganizar tudo para organizar apenas seus interesses, né? E isso é o que nós temos vivido nas últimas décadas. Há sinais de que começa a haver, digamos assim, uma retomada de bandeiras históricas, digamos, o Estado, né? Por exemplo, qual é o papel do Estado? O Joe Biden, ele se comprometeu que nos primeiros 100 dias, o governo americano vacinaria 100 milhões de cidadãos. No 58º dia, eles haviam vacinado 100 milhões de norte-americanos. Ou seja, foi o Estado. A pandemia mostrou que o mercado é um santo de pé de barro. É um mito. O mercado não resolveu o único problema da pandemia. Cadê os planos de saúde? Né? Além de não ajudar, trabalharam contra. Sim. Se não fosse o SUS capenga com as suas dificuldades e carências estruturais, etc., etc., nós não estaríamos com 400.012 mortos, estaríamos com 600, 700, 800 mil, talvez batendo mais do que isso. Então, o mercado só resolve os problemas do mercado. Aquilo que é interesse imediato dele, ele resolve com uma competência extraordinária. Aquilo que é interesse público e da coletividade, digamos, interesse da humanidade, o mercado quer que se dane, e nós vimos isso agora na pandemia. Então, há um reposicionamento do Estado. Isso nós vimos na Alemanha, claramente, com Angela Merkel. Nós vimos na Coreia do Sul. Eu não vou nem falar de país que tem um verniz mais socialista. E nós vimos agora com o Biden, que disse o seguinte, a frase dele é mais ou menos essa: a grande classe média norte-americana foi formada pelo sindicato, pelos seus trabalhadores. Nenhum banqueiro de Wall Street ajudou a América nesse sentido. Frezinho, estamos chegando aqui ao fim do nosso papo. Eu te passo a bola de volta para o seu recado final e para a dica que você tem aí para os nossos amigos de leitura sobre o mundo do trabalho. Bom, primeiro, nós, profissionais de comunicação, temos que falar mais entre nós mesmos. Nós temos que criar um catálogo da comunicação sindical com os profissionais que atuam na comunicação sindical, como fizemos lá nos anos 90 com o Alboré, o Serjão e o pessoal do Alboré. Eu tenho até um exemplar impresso aqui até hoje, um livrão, a cartilhona. Temos que levar isso. É um desafio. Eu preciso ter os contatos do assessor de imprensa, dos metalúrgicos do ABC, dos metroviários, da CONTAG, do sindicato dos servidores, do Banco Central, etc. E você também precisa ter. Nós precisamos ter sistematizado, ter esse banco de dados nosso. Primeiro. Depois nós temos que ter os 100 telefones e os 100 contatos principais das principais direções sindicais brasileiras, das centrais sindicais, das confederações, das grandes federações, dos grandes sindicatos. Nós temos que ter isso à mão. Nós, profissionais de comunicação, né? Porque isso vai nos facilitar o diálogo entre a gente. Naquilo que é comunicação, nós temos que ver nós temos que ser igual ao Romário, embora sem ser o Romário e sem ganhar o que o Romário ganhava. Nós temos que mais ou menos olhar onde que a bola vai cair. Ter mais ou menos esse feeling. O que dá hoje? Né? Eu tenho que testar nas redes sociais, porque nós não temos o controle dos algoritmos. Os algoritmos trabalham contra a gente. Os algoritmos, eles são sistematicamente planejados para aquilo que for trabalho, salário, conflito que é o trabalho, eles vão cortando e você, aquilo que era 2.000 visualizações, cai para 40. Então, nós temos que ver o timing. O que neste momento, as pessoas, digamos, gera engajamento. 1º de maio gera engajamento. Aí, se você não vê uma experiência aqui, peguei um quadro do Portinari, no cafezal, aquele trabalhador, né, forte, assim, colocamos, o pessoal gostou.
Colocamos um cartaz soviético, o pessoal gostou. Colocamos um cartaz em inglês, o pessoal gostou. Então, você tem que ver mais ou menos o timing assim. De coisas que as pessoas estão precisando. Por incrível que pareça, Rita, os trabalhadores e os dirigentes precisam de informação sobre os protocolos, sobre os prazos, sobre as fases em que fase que nós estamos. Isso que é aparentemente banal, nós precisamos repetir cotidianamente. E uma experiência que nós temos feito aqui na agência, dentro das nossas parcas condições, é fazer vídeo curto, 45 segundos, 35 segundos, e dar um recado. E passar uma ideia só de cada vez. Não cair na tentação de passar muitas ideias ao mesmo tempo. Prezado companheiro, eu sou João Franzin, eu sou do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Hoje eu quero falar sobre a importância da CIPA. Olha, a lei diz que acima de 20 empregados tem que ter CIPA na sua empresa. Não tem CIPA aí? Ah, então vem no sindicato, nós vamos ajudar a organizar a tua CIPA. Porque a CIPA salva vidas, a CIPA previne acidentes e a CIPA ela pode ajudar você a se livrar de contaminações, de afastamento pelo INSS. Vem aqui procurar o sindicato para tratar de CIPA. Pronto, ponto final. Então, ter vídeos curtos. E sermos mais sintéticos nos textos. Os nossos textos ainda, eles são muito longos. Como recomendação, primeira coisa, ler os artigos do João Guilherme Vargas Neto. Toda semana. Ler por aquilo que o artigo traz de forma e de conteúdo. É sintético na forma, é objetivo na forma, e é absolutamente esclarecedor e nos orienta muito no conteúdo. Então, leia o artigo do João Guilherme Vargas Neto, repasse para a diretoria do sindicato, repasse para a assessoria do sindicato, publique no site, no Facebook. Então, a primeira recomendação que eu faço, que ele escreve artigo toda quinta-feira. Como livro, Manual de Redação Estilo do Globo, feito pelo Luiz Garcia. Isso aqui é o melhor guia de comunicação que pode existir, porque ele tem um ensinamento aí interessante. Ele diz assim, informação não checada é informação que não existe. Tá? As redes sociais são uma casca de banana, porque você diz, o Bolsonaro falou tal coisa, você já diz, está vendo esse Bolsonaro, ou o Dória falou tal coisa, está vendo esse Dória e tal. Ou se você é de outra tendência, você fala, mas você apurou, companheiro? Você viu se é isso realmente? Então, apurar informação, apurar sempre metodicamente. E o Milor Fernandes diz o seguinte, arte é 10% de inspiração e 90% de transpiração. O nosso trabalho é a mesma coisa, é 90% de transpiração, é trabalhar muito, não tem jeito. Fala, pô, mas você está defendendo em 40 horas. Bicho, eu não estou nesse ambiente de 40 horas. Eu estou no jornalismo sindical, que é uma coisa dinâmica, que é uma coisa que pulsa no ritmo da vida real, do cara que 5 da manhã está no ponto de ônibus, que 8 da noite não conseguiu chegar em casa ainda porque o transporte não funciona, que na fábrica tem assédio em cima da mulher, que tem acidente de trabalho, que ele ganha pouco, que a empresa atrasa, que prometeu dar o vale no dia 15 e não deu. Então, que o refeitório também pioraram lá agora. Que, nessa crise, as empresas pioraram as cestas básicas. A cesta básica agora tem a cesta básica genérica. Então, nós temos que exigir assim, a cesta básica boa, a cesta básica digna. Então, vamos nos ater ao concreto. Né? A abstração tem um ensinamento dos samurais, nas lutas marciais, que fala assim, durante o combate o samurai não pensa. Tem que pensar antes. Não dá para você pensar durante o combate. Você está na comunicação sindical, você já pensou antes. Ou o dirigente já pensou, você discutiu com ele, definiu o que vai fazer, e aí faça. E espera os melhores resultados. Tá bom, Franzin. Olha, eu te agradeço muitíssimo mais uma vez por esse papo conosco aqui e agradeço a quem nos assiste, seja hoje na estreia, nesse 1º de maio, ou nos dias que virão. Quero convidá-los todos para acompanhar o Barão de Tararé. Se você ainda não fez isso, se inscreve no nosso canal, curte a página no Facebook, segue a página no Instagram, no Twitter e fica de olho que vem muita coisa bacana por aí.
E a quem está assistindo hoje na estreia 1º de maio, faço um convite para voltar à página do Barão a partir das 14 horas, porque nós vamos transmitir o ato unificado virtual das centrais desse 1º de maio de 2021. Estamos juntos. Franzin citou aí o nosso mestre João Guilherme Vargas Neto, e ele já ensinou que o caminho é a via. Vacina, isolamento e auxílio. Viva o 1º de maio, viva o Dia Internacional do Trabalhador. Muito obrigada, Franzin, e até a próxima. Valeu! Obrigado, abraço, Rita, abraço a todos do Barão e tamo junto.